Falei o nome de Américo Martins, não falei em vão. A orelha dele já deve estar quente. Porque é com ele que a gente conversa agora. Vamos então já começar o francês aqui do nosso jornal? Reunião do G7 na França. Américo Martins, que vive viajando para lá e para cá, tem um passaporte cheio de carimbos e está no território francês acompanhando esse encontro. O presidente brasileiro participa como convidado externo, como eu te disse, e se reuniu hoje com a primeira-ministra do Japão. Ele disse que espera anunciar uma abertura de negociações entre o Mercosul e os japoneses ainda neste mês. Américo, ainda mais o Brasil, que é, depois do Japão, onde mais tem japoneses e japonesas, é aqui no Brasil, né? Especificamente aqui no estado de SP. Bem-vindo, Américo. Nos conte tudo, por favor. Muito obrigado, Elisa. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente. O presidente Lula, quando recebeu a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, fez justamente essa observação que você fez. Lembrou a primeira-ministra dos laços históricos entre Brasil e Japão e da enorme comunidade japonesa no Brasil. O presidente, logo na sequência, fez um anúncio, Elisa. Na prática, um anúncio tímido. Mas ele confirmou que entre o Brasil e o Japão está tudo certo para que comece uma rodada de negociações para a criação de um acordo de livre comércio entre o Japão e todos os países do Mercosul. E ele disse que espera fazer um anúncio formal disso, possivelmente com a presença da primeira-ministra japonesa, em Assunção, no Paraguai, na reunião de cúpula do Mercosul, que acontece no dia 30 de junho. Agora você vai me perguntar, Elisa, se está tudo certo entre o Japão e o Brasil, por que esse anúncio já não foi feito? Porque, obviamente, primeiro, precisam ser acertados todos os detalhes com os outros países do Mercosul e quem precisa fazer o anúncio são os líderes do Mercosul em conjunto. Por isso, devem fazer isso nessa reunião de cúpula no Paraguai, no dia 30 de junho. O Paraguai que está na presidência do Mercosul neste primeiro semestre. Essa é uma boa notícia, Elisa, uma boa notícia que sai aqui do G7. Por quê? Porque é importante para o Brasil acertar mais acordos de livre comércio. É muito importante o livre comércio para o desenvolvimento de todas as economias. O Mercosul fechou no ano passado, e está em vigor de maneira provisória, aquele acordo de livre comércio com a União Europeia, e existem negociações com vários outros blocos e países, e esse com o Japão pode ser muito importante. Só que, Elisa, a gente lembra também que essas negociações comerciais costumam demorar muito. A negociação com a União Europeia demorou quase 30 anos. O Japão é um país que é muito protecionista, mas o Japão também tem estímulos para tentar um acordo comercial com vários outros blocos. Inclusive, a proposta desse acordo também partiu do governo japonês. Então, já a primeira reunião bilateral do presidente Lula já com algum resultado positivo. Ele vai ter uma outra reunião bilateral importantíssima aqui em Evian-les-Bains, na França, Elisa, com a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e também com o presidente do Conselho Europeu, o português Antônio Costa. Eles vão falar de vários aspectos da relação entre os países da União Europeia e o Brasil e muitos aspectos do acordo de livre comércio entre europeus e o Mercosul. E aí nós temos um grande problema, porque a Europa vetou a partir de setembro a importação de carne bovina brasileira. O presidente Lula certamente vai discutir esse assunto com os líderes europeus, está confirmada essa reunião, mas a gente não deve esperar que os europeus cedam, não pelo menos nessa reunião. O presidente vai cobrar os europeus, vai apresentar os argumentos brasileiros, mas é muito difícil que simplesmente numa reunião bilateral a Ursula von der Leyen, que é a responsável por esse processo, acabe cedendo. Ela talvez faça algum gesto ali de tentar entender a posição do Brasil, mas infelizmente isso deve continuar, apesar dos apelos do presidente Lula. E hoje à tarde também, só para concluir a agenda do presidente, Elisa, ele vai fazer a sua primeira apresentação, seu primeiro discurso para os líderes do G7. Uma reunião com todos os líderes do G7, com todos os países convidados, para discutir como os países ricos podem ajudar mais no desenvolvimento dos países do sul global. Por isso, é uma agenda bastante pesada, Elisa. Olha lá, Donald Trump ganhando uma camisa da seleção alemã, escrito Donald Trump, pensando, beleza, muito bonita, mas espero que não ganhe a Copa do Mundo no nosso país. Enfim, vai saber também se Trump acha que os Estados Unidos podem vencer em alguma coisa nesta Copa do Mundo? Muito obrigada, Américo Martins, noticiário cheíssimo hoje. Eu já quero te trazer para
esta notícia. Ah, é verdade. Américo, eu me despedindo de você, rapaz. E olha que eu nem te perguntei ainda uma outra questão. Fiquei tão distraída com a camisa da Alemanha, porque eu fiquei pensando no 7-1, mas agora outros, né? Levaram, no caso, 7-1 para diminuir um pouco o nosso sofrimento. Enquanto nós temos o G7, todo o encontro que ocorre na França, as lideranças reunidas, tem a questão que eu já quero tratar contigo, que diz respeito ao Oriente Médio. Donald Trump, de novo, Américo, está culpando Benjamin Netanyahu, dizendo, olha, vocês têm de resolver esse negócio aí com o Líbano, porque isso está atrapalhando a nossa possibilidade de acordo. Você pode já adiantar isso para a gente, por favor? Claro, Elisa, antes até de falar do Oriente Médio, se você me permite, eu queria dar um bastidor dessa imagem que você acabou de descrever, que a gente acabou de mostrar, do Friedrich Merz, o primeiro-ministro alemão, o chanceler alemão, entregando a camisa da Alemanha para o presidente Donald Trump, e o número 47, porque o Trump é o 47º presidente dos Estados Unidos. Os líderes europeus tiveram que ficar esperando 1 hora pela chegada do Volodymyr Zelensky, do anfitrião, o Emmanuel Macron, e do Trump, que estavam tendo uma conversa antes da reunião inicial dessa manhã, na qual eles iam discutir justamente a guerra na Ucrânia, e o Friedrich Merz, depois de esperar 1 hora, ele foi muito agitado, muito rapidamente, levar essa camisa para o presidente Donald Trump, porque ele queria essa foto, uma foto dele ao lado do presidente Donald Trump com a camisa da Alemanha. Por quê? Porque o Friedrich Merz andou criticando o Trump e acabou sendo criticado pelo Trump também, justamente sobre o quê? Sobre a negociação do Irã, o acordo com o Irã. O Friedrich Merz chegou a dizer que os Estados Unidos tinham sido humilhados durante a guerra, e agora o Friedrich Merz, usando uma camisa de futebol, está tentando fazer as pazes com o Trump. São esses bastidores que a gente observa aqui fazendo a cobertura do G7. Agora, como você colocou, Elisa, o Oriente Médio foi um tema muito importante das discussões. Está acontecendo, acabando agora, um almoço aqui dos líderes do G7 com os líderes de 3 países do Oriente Médio que foram convidados para o encontro. O presidente do Egito e os líderes dos Emirados Árabes Unidos e também do Catar. Eles estão discutindo justamente os detalhes desse acordo que foi anunciado ontem entre os Estados Unidos e o Irã, e também como eles podem tentar garantir um pouco mais de estabilidade no Oriente Médio. Antes desse almoço, o presidente Donald Trump teve uma reunião bilateral. Aqui acontecem várias reuniões bilaterais, Elisa, porque são muitos chefes de Estado e todos eles vão se encontrando, e antes eles marcam essas reuniões. Existe até a possibilidade, que a gente não falou, do presidente Donald Trump se encontrar, pelo menos rapidamente, com o presidente Lula. Mas antes da reunião sobre o Oriente Médio, o presidente Donald Trump teve essa reunião bilateral com o emir do Catar. E aí, claro, era um país que tinha ajudado no acordo com o Irã e Estados Unidos, e ele aí fez essas críticas que você colocou. Em primeiro lugar, ele disse que Israel, especialmente o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, precisa ser mais responsável com relação à guerra no Hezbollah, justamente para não colocar tudo a perder no acordo que foi firmado entre Estados Unidos e Irã, que, segundo os iranianos, depende da paz também no Líbano e não apenas no Irã. Ele disse, inclusive, que a Síria poderia lidar com o Hezbollah. Muito curioso isso, porque a Síria houve ali uma mudança de regime e hoje temos um governo que já foi um governo fundamentalista, um representante fundamentalista islâmico, que hoje tenta ser mais próximo do Ocidente, e a intenção aqui do presidente Donald Trump seria para a Síria tentar controlar e eventualmente até atacar o Hezbollah. Além disso, o presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos não vão investir nenhum dinheiro no Irã. Isso ele estava tentando acalmar os países que temem que isso aconteça. E só para concluir, um outro assunto foi discutido pela manhã, que foi justamente nessa ocasião em que o Friedrich Merz apresentou a camisa da Alemanha para o presidente Donald Trump, que foi sobre um outro conflito enorme, que é o conflito na Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia também está aqui, teve uma reunião bilateral com o presidente Donald Trump e os dois saíram muito animados com a possibilidade de fazer mais pressão sobre a Rússia para eventualmente a gente ter um acordo de paz na Ucrânia. Depois do acordo de paz com o Irã, agora os europeus e os ucranianos querem forçar o presidente Donald Trump a tentar agir para conseguir um acordo também entre Rússia e ucranianos. Donald Trump que luta ali também contra organizações criminosas espalhadas por todo o planeta. Teve a categorização de terrorismo aqui para o Brasil, tem outras organizações criminosas também na América Latina, e é sobre uma delas que a gente fala agora. Muito obrigada, América.